Queridos, a paz do Senhor, meu nome é Cláudio Flora, você já me conhece, e eu queria nesse momento que você prestasse atenção na palavra que eu tenho para entregar para você e para abençoar a sua vida. Eu queria, diante de falar, agradecer você que vê meus vídeos, pedir para você que compartilhe com outras pessoas e agradecer você que fala comigo nas redes sociais. Eu queria deixar a palavra hoje no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo de número 5, versículo de número 2. Escrito está assim: o faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? A pergunta que Faraó dá a Moisés, ou faz a Moisés, após Moisés o questioná-lo e dizer que Deus exigia que ele deixasse o povo sair de dentro do Egito durante 3 dias para prestar um culto no deserto e retornar para o Egito novamente. A proposta inicial de Deus para o culto no deserto. É importante nós falarmos sobre os cativeiros e as maneiras diferentes que Deus usou os cativeiros para a libertação do seu povo e para a edificação do próprio. No primeiro cativeiro, que é o que nós estamos falando, o egípcio, Israel entra convidado, ainda em volta de 70 e poucas pessoas, e quando sai arrastada por 2 milhões de pessoas e através de 3 pessoas que são destacadas durante toda a história, que é Moisés, Miriam e Arão. No segundo é o cativeiro babilônico, onde Israel é presa, deixado se levar pela idolatria e é liberado por Ciro. E esse cativeiro, Deus levanta Daniel, Ezequiel e Jeremias. O terceiro cativeiro é o cativeiro romano, onde o próprio Jesus, para ajudar na evangelização após sua ressurreição, ainda vivo, ele escolhe como no seu ciclo, para ajudar na libertação e na evangelização depois que ele subisse aos céus, Pedro, Tiago e João. E a igreja hoje ainda vive outro cativeiro, que é o cativeiro da noiva, onde a noiva está presa nesta terra, onde a noiva está segurada aqui, aguardando o retorno do noivo. Nesse cativeiro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são aqueles que arrebatarão a noiva desta terra e nos libertarão. Pois bem, vamos para o primeiro cativeiro então, onde Moisés é chamado para libertar o povo. Quando nós falamos de Moisés, nós falamos de alguém que no mínimo viveu 40 anos dentro do Egito, no mínimo 40 anos em Midian e os seus últimos 40 anos de vida dentro do deserto, conduzindo o povo à terra de Canaã. Quando nós falamos de Moisés, nós falamos de uma pessoa que foi chamada num momento de sua vida totalmente conturbada. Existem algumas pessoas equivocadas da maneira do chamado, da maneira como Deus irá chamá-las. Existem algumas pessoas pensando que a vida dela tem que estar tudo bem, tudo equilibrado para que Deus a chame para uma grande obra. E não é verdade. Quando Deus chama Moisés, Moisés estava há 40 anos fugitivo por assassinato, por um homicídio. Moisés tinha assassinado um egípcio, tinha ocultado o cadáver do egípcio, que é o segundo parágrafo de um crime, e terceiro, ele tinha fugido do local do crime. Há mais de 40 anos Moisés carregava esse peso e Deus resolve chamar Moisés para retirar o povo de dentro do Egito e para fazer esse mistério, que é o mistério da libertação no livro de Êxodo, que é o mistério da saída. Quando Deus chama Moisés nessas condições, então a Bíblia nos dá abertura para dizer que Deus ele pode chamar uma pessoa nesse tipo de condição, numa condição precária. Talvez você esteja esperando tudo se acertar na sua vida para começar a fazer a obra de Deus. E na verdade Deus quer fazer ao contrário, é do jeito que você está, do jeito que você acha que não vai dar, do jeito que você acha que não vai dar certo, é que Deus quer te chamar para uma grande obra. Quando Moisés ele é chamado por Deus, Arão toma conhecimento disso, Miriam e o povo tomam conhecimento disso, a Bíblia diz que Moisés então se direciona com Arão dentro do palácio de Faraó e diz: deixai ir o meu povo para que me preste culto, assim diz o Senhor, durante 3 dias no deserto, e faça ali uma festa. A Bíblia diz que Faraó pergunta: quem é o Senhor Jeová para que eu deixe ir Israel? É uma pergunta capciosa da parte de Faraó. Quem é esse Deus Jeová? Quem era Jeová para Moisés? Quem era Jeová para Arão? E quem era Jeová para Miriam? E a resposta da pergunta está situada no ponto primário do chamado de Moisés.
onde Moisés diz: o que eu vou dizer quando o povo perguntar quem mandou eu vir libertar eles? E aí Deus manda dizer: fala com eles que o eu sou te mandou. O eu sou mandou que você libertasse esse povo. Então Moisés, quando diz isso ao faraó, quem sabe a primeira coisa que o faraó pensa é: fala, esse povo é maluco, é doido, porque vai sair de dentro do Egito, onde tem tudo para prestar um culto, e vai para dentro do deserto, onde não tem nada para prestar o culto. Mas era exatamente isso que Deus queria fazer: retirar o povo da onde tinha tudo, porém oferecido a outros deuses, para levar para o deserto, onde a dependência seria total. Porque Deus sabe que dentro do deserto o culto é totalmente diferente. O culto é totalmente diferente quando você está desempregado, o culto está totalmente diferente quando seu casamento está arruinado, o culto é totalmente diferente quando seus sentimentos estão por um fio, o culto é totalmente diferente quando você está enfermo, quando você necessita e precisa de alguma coisa. Esse tipo de situação motiva a você a entrar dentro do culto e fazer parte, e oferecer o sacrifício, e Deus sabia disso. É por isso que ele queria retirar o povo de dentro do deserto, de dentro do Egito, e lançar no deserto para prestar o culto. Talvez Deus tenha feito isso, ou esteja fazendo isso com você, te tirando de um lugar onde você tem recurso, te levando para um lugar onde você não tem recurso para prestar um culto. É totalmente contra a lógica humana Deus tirar alguém de onde tem e botar onde não tem para prover. Porém, Deus está fazendo isso para aumentar a dependência sua perante Ele. Então, toda vez que alguém te perguntar quem é o seu Deus para te levar para dentro do deserto para prestar um culto, quem é ele para que eu deixe você sair, você diga: meu Deus, é alguém que está me levando para dentro do deserto, porque ele necessita de uma maior intimidade comigo. Eu preciso voltar a ser dependente. Nem sempre o deserto é porque você está em pecado, nem sempre o deserto é porque você cometeu alguma coisa errada, mas o deserto é um estreitamento de relacionamento entre você e Deus. Eu queria que você ficasse com essa palavra, compartilhe, divulgue e abençoe outras pessoas em nome de Jesus. Amém.